Olá, eu sou a professora Lorenai e eu dou aula de Matemática e Tecnologia na Escola do Pensar. Hoje estamos aqui com os alunos dos terceiros anos A e B, onde eles fizeram uma pesquisa no projeto Briefing. E representando os professores, pois é um trabalho interdisciplinar, temos aqui o professor Anderson. Pro, você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Perfeito, Pro, um prazer estar participando do projeto, um projeto que todos os professores se envolveram e eles tiveram que buscar assuntos dentro de todas as disciplinas, né? Essa comunicação entre as disciplinas. E esse é um projeto onde eles precisam pesquisar a fundo o quanto que a pandemia tem impactado as próprias empresas. Então, será que a empresa tem conseguido ali ter algum crescimento exponencial? Será que ela teve uma queda, um déficit nos seus ganhos? Então, eles fizeram a pesquisa, verificaram um monte de questões e eles vieram hoje aqui para apresentar. Eles foram divididos em dois grupos, Sim, é isso? Foram divididos em dois grupos. No primeiro momento iremos gravar com os representantes do ramo alimentício e depois iremos gravar também com os demais setores. Quem que gostaria de começar a falar? Eu posso começar. Eu estou representando a Nestlé, que está no mercado desde 1866, no ramo alimentício, proporcionando o melhor para a família brasileira, com produtos para bebês, para adolescentes, adultos e até mesmo para os animais. Nossa, que legal! Eu não sabia que a Nestlé fazia alimento para animais também. Então quer dizer que ela realmente é muito forte aqui no Brasil. Muito interessante. Tá aí uma informação que muita gente não sabe, né? E Gabi, você pode falar um pouquinho sobre a sua empresa? Qual que é? Claro. Olá a todos. A empresa que eu estou representando é da marca Sadia e quem é dona dela é a BRF. A Sadia está há muito tempo no mercado e ela faz parte com certeza da mesa da família de cada brasileiro. Muito legal, muito interessante. E a BRF é uma marca muito conhecida? Ela tem outras empresas do ramo? Sim, a maioria são alimentícias. Tem a Sadia, a Perdigão e entre outras. Mas hoje o que eu vou focar é a Sadia, Que né? interessante. Então, grandes concorrentes são realmente da mesma dona. Exatamente. Muito interessante, muito legal. E Gabriel, qual que é a sua empresa? Então, a empresa que eu vou representar é a Yoki. E ela está no ramo alimentício desde a década de 1960. E ela foi trazida pelo Brasil por imigrantes japoneses. E ela é focada nos alimentos em farináceos e temperos. Realmente é impossível falar de farofa, né, sem lembrar da marca da Yoki, né? Realmente. Vanessinha, você pode falar sobre a sua? Minha empresa é a Balduco, que ela foi fundada por imigrantes italianos também. Um deles foi o Carlos Balduco. E ela foi fundada lá no bairro do Brás, aqui em São Paulo. E o carro-chefe da empresa são os panetones na época do Natal. É uma empresa forte, né? Ok. Elô? Eu vou falar da marca da Coca-Cola. A empresa deles é a Coca-Cola Company. E essa empresa ela foi fundada por estadunidenses. E ela é uma marca bem brasileira, porque lá fora as pessoas preferem outras marcas, porém o Brasil ama ela de todo o coração. Obrigada, Elô. Agora entraremos com dois alunos que estão assistindo a aula remotamente e eles também pesquisaram, também participaram do nosso briefing. E eu vou chamar o Matheus agora. Matheus, que você pode contribuir um pouquinho sobre a sua empresa? Olá, bom dia a todos os colaboradores. Claro, eu estou representando a Cacau Show, que ela foi criada na Casa Verde, na região da Casa Verde, pelo Alexandre Costa. A empresa tem um pouco mais de 30 anos e o seu carro-chefe são as trufas e picolés. Também temos o nosso aluno Vinícius, que também vai entrar ao vivo, falando um pouquinho sobre a empresa dele. Vinícius, você pode falar um pouquinho sobre a sua empresa? Bom dia, Pro, bom dia a todos. Sim, eu sou o representante do McDonald's. O McDonald's ele foi fundado em 15 de abril de 1955 em San Bernardino, na Califórnia, Estados Unidos. E o carro-chefe do McDonald's é o Big Mac. Muito legal. Então, a exemplo da Coca-Cola, né, é uma empresa também norte-americana. E a minha pergunta, Vinícius, ela tem uma força no Brasil, nos Estados Unidos, desculpa, da mesma forma que ela tem aqui no Brasil ou não? Então, o McDonald's, ele é bem forte também lá fora, porém ele fica em segundo lugar das empresas fast food. Quem fica em primeiro é o Subway. Muito interessante. E agora iremos entrar justamente na pergunta-chave do nosso debate.
qual é o impacto que a pandemia causou no ramo empresarial? Pro, você pode falar um pouquinho? Perfeito. Antes da gente aprofundar em cada uma das empresas, quero fazer uma pergunta geral aqui, coletiva. Vocês sentiram que a pandemia impactou positivamente ou negativamente as empresas de vocês? Eu creio que impactou das duas formas, positiva e negativa. Balduco, certo? As duas formas. O que mais? Bom, a Nestlé, ela também impactou nas duas formas, né? Teve um aumento e ali um declínio. Legal. A Coca-Cola, ela teve uma decaída, porém, depois ela conseguiu se recuperar no final de tudo. Segundo uma pesquisa que eu fiz no site O Globo, com uma entrevista, tendo o presidente da BRF, que é dona da marca Sadia, ele disse que teve sim, tanto o lado negativo como o lado positivo. Ninguém estava esperando, nenhuma empresa esperava que essa pandemia fosse vir e fosse fazer esse alastramento todo. Mas depois eles conseguiram se manter estável e retomar a rotina que eles já estavam acostumados. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é em relação à comunicação, né, que essa empresa teve com os seus clientes e também com seus funcionários, né? Vimos que várias empresas tiveram demissões em massa. A empresa Yoki, ela também teve cortes. Inclusive, foi mês passado quando uma empresa, uma fábrica grande da Yoki na cidade de Nova Prata, no Rio Grande do Sul, ela fechou. E isso foi uma decisão de uma alta patente, foi da dona, da General Mills, que fica em Minneapolis, lá nos Estados Unidos. E eles decidiram fechar porque não estava dando lucro essa fábrica e é uma cidade muito pequena, a cidade de Nova Prata. Tem 20 mil habitantes. Então eles decidiram fechar essa fábrica para realocar em Minas Gerais. E isso deu um corte grande para os moradores porque 10% do PIB dessa cidade de Nova Prata era só dessa fábrica da Yoki. Então eles decidiram realocar. E o quanto impessoal tem nisso, né? Lá dos Estados Unidos, é fácil tomar uma decisão dessa. É só uma pecinha num tabuleiro na mesa, né? Mas quantas famílias, cara, uma cidade inteira, né? Tem o seu PIB inteiro, né? Um decréscimo aí, 10%. Então, e essas famílias, cara? Então, eles foram realocados, a empresa fez uma indicação para outras empresas próximas, ou ela direcionou para alguma fábrica próxima. Então, eu gosto de trazer sempre esse olhar mais humanista, porque embora é número, embora é receita, mas são vidas também envolvidas nesses processos aí, né? O pessoal que está em casa, Matheus e o Vinícius, tem alguma contribuição para falar a respeito das suas empresas? Eu tenho sim para falar. A empresa Cacau Show conta com um pouco mais de 2.320 lojas em todo o Brasil e tiveram um corte de funcionários, sim. Cerca de 12 mil funcionários, infelizmente, foram descartados das demais franquias. E um comentário que nós debatemos em sala de aula que o primeiro lockdown dado, né, referente à pandemia, foi justamente na época da Páscoa. Então a empresa, é uma empresa que o carro-chefe dela é chocolate. Ela se prepara, todo um trabalho de marketing, né, todo um trabalho para abastecer o comércio. E o primeiro lockdown foi dado ali na Páscoa, onde nenhum comércio poderia abrir. E aí a empresa teve o tempo dela, né, Matheus, como a gente discutiu, para se reerguer. Quando foi esse ano que eles se prepararam novamente para Páscoa, o lockdown veio justamente quando? Novamente na Páscoa. Então isso é um problema enorme para uma empresa do ramo de chocolates que se prepara justamente para essa data comemorativa. Vinícius, você gostaria de complementar alguma coisa referente ao McDonald's? Houve algum impacto nessa área de demissões? Então, mesmo com um baixo rendimento em termos financeiros, o McDonald's ele conseguiu sim manter os seus funcionários. Devido, o lucro caiu, porém nem tanto a ponto de precisar fazer várias demissões ou uma demissão. Muito bom. Pensando agora como empresário, como que deve ser difícil, né, manter tantas famílias no momento que você está com seu comércio fechado, com sua empresa fechada, né? Você não está vendendo, não tem cliente porque a loja está fechada. E mesmo assim ele ainda tem que arcar, né, com os salários de tantas famílias. É complicado, professor, é complicado. E a Coca-Cola, Heloísa, como que ela lidou com essas questões aí?
Bom, eles demitiram 2.200 funcionários, 500 só em Atlanta, e essas demissões não tiveram recontratações, e até hoje não se sabem para onde esses funcionários foram. Ninguém esperava que fosse ser tanto tempo, né? No Exatamente. começo, no ano passado, a gente achou que ia ser um mês. Né? Então as empresas deram férias para os seus funcionários, aqui no colégio a gente teve férias também, os alunos também, e a gente já está no segundo ano, Pro. Exatamente. Pessoal, para a gente encerrar então esse briefing de cada empresa, o que vocês querem trazer à luz, trazer para essa contribuição para a gente fechar esse visual a respeito de cada empresa de vocês aí? Eu quero levantar um ponto que a grande empresa General Mills, que é a dona da IOC, ela se disponibilizou a doar 5 milhões de dólares para insumos para hospitais e para as pessoas em linha de frente contra a Covid. E outro ponto, ela doou também outros 5 milhões em cestas básicas e ajuda para comunidades, tanto nos Estados Unidos como a empresa IOC aqui no Brasil. Legal, uma empresa que pensou na população, no momento de vida que a gente está passando e conseguiu se enxergar assim, que impacto eu consigo entregar de volta para a sociedade onde eu estou inserido. Bom, eu queria dizer que a marca Sadia, por ser uma empresa alimentícia, ela deu ênfase nos alimentos dela e acabou fazendo doações, principalmente para os funcionários da área da saúde. Então foram cerca de 50 milhões de reais que eles doaram. Dentre eles estão os alimentos em si, insumos médicos que são álcool em gel, máscara, proteções individuais. Doaram também para muitas pesquisas para descobrir a cura da vacina, né, do coronavírus. E também em alimentos, não só da própria marca deles, como cestas básicas em geral. E também auxiliaram com doação de cestas básicas semanalmente para cada família ali dos seus colaboradores. Com certeza. Por ser uma empresa que trata com frigoríficos, então eles redobraram todos os cuidados com os funcionários. E um diferencial que a Sadia teve, a Sadia faz muitas exportações para fora, principalmente para a China, então eles resolveram fazer testes em todos os alimentos antes de fazer toda essa exportação. A responsabilidade não somente com o lucro, né, mas com a qualidade do seu produto, dos seus consumidores, dos seus colaboradores. Exatamente. Muito legal. Bom, a Balduco, no começo da pandemia aqui no Brasil, em 2020, né, de março a maio, teve uma queda drástica, porque a maioria das lojas da Balduco estão alocadas em shoppings e aeroportos. Então, tudo estava fechado. E aí, eles tiveram que se reinventar para poder fazer as vendas digitais, né? Que aí, eles criaram um aplicativo próprio deles, mas eles também usam o iFood e o Log para fazer delivery. E as vendas virtuais cresceram em 84%. E como a marca é muito influente no Natal, eles depositaram muita expectativa no Natal de 2020. Então, eles tiveram um crescimento de 5% nas vendas em relação ao ano anterior, que foi 2019. Interessante você ter falado isso também, né? Que a Nestlé, ela também cresceu em vendas pela internet, né? iFood. A gente teve um crescimento de 30%. Em toda essa questão de pandemia e fechamento dos comércios. Todos tiveram que se reinventar. E é interessante que muitas empresas que não trabalhavam com comércio online tiveram lucro, como vocês falaram da empresa de vocês. É aquele comercial da Coca-Cola que todo mundo vê, que é aquela magia. Eles não estão fazendo campanhas publicitárias por esse tempo a respeito aos funcionários e aos clientes. Bacana. E você, Matheus, o que pode contribuir aí para finalizar a respeito da Cacau Show? A Cacau Show, ela teve, em meio a toda essa crise sanitária, eles tiveram a boa ação de doar 30 milhões direcionados a ONGs e cerca de mais ou menos R$1 milhão para os hospitais de São Paulo, na compra de respiradores para as pessoas que estão precisando mediante a pandemia. Bom, esse foi o nosso projeto. Muito legal esse projeto. Galera, vocês gostaram? Gostei. Sim. Estamos no início Muito. ainda, né? Mas Eu não sei vocês, mas eu acho que se a pandemia melhorasse, a Lorenai tinha que levar a gente em cada uma dessas empresas para fazer certeza. uma visitação. eu concordo. Esse foi o projeto terceiro ano A e B aqui da Escola do Pensar, o briefing sobre as empresas. Nós fizemos esse primeiro vídeo, essa primeira parte com as empresas
do ramo alimentício e você fica com a parte 2, com a continuação desse projeto. Até mais e até a próxima.